Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim, não há Deus. Isaías 44, verso 6. Consideramos juntos o motivo de Nosso Senhor proferir as palavras registradas em João 14:1, que diz: Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Ele as proferiu principalmente, vocês se lembram, a fim de consolar os seus discípulos, aos quais ele acabara de anunciar que os deixaria. Eles estavam desapontados e infelizes e estavam temerosos quando pensavam no futuro. Assim, foi para lidar com isso que Nosso Senhor falou dessa forma, e essas não são apenas palavras de conforto e consolo para aqueles a quem foram proferidas primeiro. Elas têm uma mensagem que é tão verdadeira hoje no nosso mundo moderno quanto era naquela época. Além disso, como vem enfatizando, aqui está um método testado, algo que funcionou em relação a esses mesmos discípulos. Vocês recordarão que o efeito da perseguição mais violenta contra eles serviu apenas para reuni-los numa reunião de oração, para dar graças a Deus por terem sido contados dignos de sofrer pelo seu nome. Então, à luz disso, começamos a examinar toda a questão de como podemos obter um coração tranquilo. Consideramos alguns dos métodos falsos que não são sugeridos e percebemos que eles absolutamente não lidam com o problema. Assim, tendo começado a examinar o método do nosso Senhor, passamos agora a considerá-lo um pouco mais detalhadamente, e aqui ele o resume nessa única declaração: não se perturbe o coração de vocês. Todavia, como podemos evitar isso? A resposta é: creiam em Deus, creiam também em mim. A primeira coisa, então, é crer em Deus. Esse é sempre o ponto inicial. A chave para o entendimento do método bíblico de dar à humanidade um coração tranquilo. Nunca pode ser dito demais que a Bíblia não se preocupa principalmente em nos dar um coração tranquilo. Seu interesse é algo diferente. Sua preocupação principal é algo que é infinitamente mais importante. E a menos que entendamos o seu propósito e compreendamos que ele é da própria essência do que podemos chamar de um método bíblico, nós nos desviaríamos de modo irreversível. Nosso problema é que sempre tendemos a nos dirigir a essas coisas diretamente. Sempre procuramos algum consolo imediato, algum conforto imediato. E isso, é claro, é verdade a nosso respeito em todos os âmbitos e áreas. Sempre sinto que a melhor maneira de ilustrar isso é por meio de uma analogia física. O homem que se encontra doente geralmente não se interessa pela doença em si. Seu interesse, é claro, dirá respeito ao sofrimento e a ser suportado por conta da doença. Ele pode sentir dor ou pode ter problemas para respirar ou outra coisa, mas o interesse do paciente se fixa invariavelmente nos seus sintomas. O que ele quer é algo que os alivie. Admito que isso é totalmente natural e não há nada de errado em desejar estar livre da dor. Não há mérito em sofrê-la. No entanto, preciso destacar aqui que a Bíblia nos ensina que não devemos nos preocupar apenas com o alívio da dor. Algo que só nos concede alívio de sintomas desagradáveis não é suficiente. Devemos sempre nos interessar pela saúde em todas as áreas. O homem que peca sente remorso, sofre agonia mental e o seu desejo é se livrar dessa agonia. Contudo, o que ele realmente precisa é de muito mais do que conforto imediato. Algo que só nos concede alívio dos sintomas desagradáveis da nossa doença ou da agonia mental não é suficiente. Na verdade, isso nos presta um grave desserviço, pois devemos sempre nos interessar pela saúde em todas as áreas. Esse deve ser o objetivo, não só a ausência do problema, mas a condição positiva da saúde. Ora, é neste ponto que nos deparamos com o que é o grande aspecto diferenciado e característico da Bíblia e do seu método. Entendam, quase todos os outros métodos oferecidos a nós hoje se preocupam simplesmente em nos dar alívio imediato da dor. De uma forma ou de outra, todos eles funcionam como remédios. Seu interesse é único, servir como lenitivo. E muitas pessoas veem a Deus e a casa de Deus dessa forma, esperando obter alívio temporário da dor, algo que possa torná-las felizes. Entretanto, a Bíblia nos ensina que a felicidade, a alegria, a paz e a ausência de dor e de problemas elas são sempre subprodutos, sempre resultam de outra coisa. Não se trata de algo que a Bíblia nos dá diretamente. Eles sempre decorrem de algo mais que aconteceu antes. A declaração clássica sobre o tema foi feita pelo Nosso Senhor no seu Sermão do Monte, quando ele disse: Bem-aventurados os que têm fome e sede de felicidade, alegria, de paz,
De modo nenhum. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Em outras palavras, se vocês tornarem a felicidade, a alegria ou a paz o seu alvo e objetivo na vida, sem dúvida, nunca as acharão. Contudo, se colocarem a justiça como seu objetivo principal e se passarem a se preocupar tanto com a justiça e o viver correto, que se possa dizer que vocês têm fome e sede dessa justiça, então, diz o nosso Senhor, vocês serão cheios de felicidade. Será uma consequência. E isso, creio que concordarão comigo, é algo vital e fundamental. Se vocês se aproximarem da fé cristã apenas por causa do que desejam obter dela, jamais obterão aquela coisa nem qualquer outra coisa. A Bíblia deve ser aceita da maneira dela. Ela deve ser recebida de acordo com os seus próprios termos. Não há atalhos quando começamos a lidar com Deus. Ele exige algo fundamental da nossa parte. Deus exige fidelidade total. Não se pode retirar elementos do Evangelho de Cristo. É preciso receber o Evangelho como ele o é, sem qualquer modificação ou reserva. Assim, se vocês desejam bem-aventurança, devem começar pela justiça. De outro modo, jamais a conhecerão. Agora temos aqui outro exemplo e ilustração da mesma coisa. Não se perturbe o coração de vocês. Vocês querem um coração tranquilo? Muito bem, nosso Senhor diz com efeito a esses homens, mas não vou lhes apresentar uma forma direta para obter o coração tranquilo. Se vocês o desejarem, isto é o que devem fazer. Creiam em Deus, creiam também em mim. Antes de começarmos a examinar os nossos estados e condições iniciais, antes de começarmos a pensar sobre a nossa vida neste mundo, a Bíblia nos convida a considerar o nosso relacionamento com Deus. Acho que é óbvio porque o mundo está como está hoje. É porque homens e mulheres estão todos tentando obter a felicidade de maneira direta. Estamos ignorando os princípios fundamentais e nos condenamos a experimentar o fracasso e a decepção. Devemos começar no início, e este é o início. Assim, não consideraremos mais qualquer outros meios e métodos para obter a felicidade, a paz ou a alegria que seja. As culturas humanas já fazem isso. A Bíblia diz que devemos desejar a justiça. Ela nos retira justamente dos nossos interesses limitados e um tanto egoístas e diz: antes de vocês discutirem se estão felizes ou não, começaremos falando a respeito de vocês. Sim, de vocês e seu relacionamento com Deus. Passemos então a olhar para o tema dessa forma. Qual o significado da crença em Deus? Esta é uma daquelas coisas fundamentais que costumamos tomar como certas. Dizemos, sempre acredito em Deus. Os discípulos criam em Deus dessa forma e nosso Senhor sabia muito bem disso. No entanto, se aqueles discípulos estivessem realmente crendo em Deus, eles não estariam se sentindo infelizes. Ter um coração perturbado significa que você não crê em Deus de verdade. Há algo errado em sua crença. De outro modo, você não estaria assim. Não há nada mais fatal do que presumir essas coisas. É claro que eu acredito em Deus, dizemos. Mas essa certeza absoluta, nós realmente temos? Se aqueles discípulos estivessem realmente crendo em Deus, eles não teriam se sentido infelizes. Ter um coração perturbado significa que você não crê em Deus de verdade. Outro modo de formular a pergunta é inverter os seus termos. Seu coração, amigo, está sossegado quando olha para si mesmo e contempla o estado do mundo? Há paz na sua alma quando você olha para o futuro e tenta ver a si mesmo se certas coisas vierem a ocorrer? Já consideramos isso, os males da vida e todos os tipos de coisas que surgem e perturbam a nossa equanimidade. Assim, a pergunta vital a ser feita é: temos paz no coração? Estamos prontos para enfrentar tudo e sairmos vitoriosos? Isso que importa. Quando lemos Hebreus 11 e passamos por aquela galeria dos heróis da fé, contemplamos homens e mulheres que viveram neste mundo da mesma forma que nós. Entretanto, a coisa impressionante a respeito deles é o fato de terem vivido a vida de modo totalmente diferente de outras pessoas. Eles triunfaram, tiveram uma alegria, uma paz e uma felicidade que todas as coisas por eles suportadas não puderam perturbar. Portanto, a maneira de lidar com a pergunta é descobrir o seu segredo. O que lhes deu força para agir assim? Bem, o autor de Hebreus indica uma chave à resposta do versículo 6, onde afirma: quem de Deus se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Essa é apenas outra forma de declarar que o nosso Senhor afirma aqui: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Então o que significa? Bem, em Hebreus somos lembrados que o primeiro elemento de qualquer modo é crer que ele existe.
É preciso crer na existência de Deus. Se vocês não tiverem certeza a respeito do ser e da existência de Deus, jamais terão um coração tranquilo. É impossível. Não hesito em fazer essa declaração dogmática, pois, como lhes mostrei antes, as pessoas que não creem em Deus tentam obter um tipo de paz ao não pensar em nada. Todavia, essa não é a solução. E isso, amigo, equivale a se drogar. É o mesmo que bater na própria cabeça e pôr o cérebro fora de ação. Enquanto jaz inconsciente, não está sofrendo e suportando a dor de maneira ativa, mas se recusar a pensar, apenas evita o problema. A Bíblia desafia esse raciocínio e diz que sem crer em Deus, o coração tranquilo é impossível. Para os ímpios, não há paz, diz o meu Deus. E os ímpios, em última análise, são os que realmente não creem nele. Devemos crer que Deus existe por toda a eternidade. Ele não é um ser criado. Deus existe. Assim, cremos na existência dele, e isso significa, em primeiro lugar, que devemos crer que Deus existe por toda a eternidade. Ele não é um ser criado. Deus existe. É evidente que entramos aqui numa realidade que as nossas mentes não podem entender. Estamos limitados totalmente ao livro que chamamos de Bíblia. Ali temos a revelação deste grande ser que nos diz não haver princípio nele. Não há começo em Deus. Ele é a vida. Ele é tudo. Deus, o absoluto e o eterno, de eternidade em eternidade. Não se pode provar a existência de Deus, apenas se recebe a revelação e ela é aceita. Se você pudesse prová-la, isso significaria que a sua mente é necessariamente maior do que o próprio Deus. Portanto, crer nele significa acreditar na sua eternidade. Ocorre o mesmo quando o tema é a crença na sua força, no seu poder e na sua glória. Deus é todo-poderoso, ele detém todo o poder. Sua glória é tamanha que nenhum ser humano pode se aproximar dele. Ele habita na luz. A glória de Deus ultrapassa todo o pensamento e a imaginação também. Precisamos crer nisso a respeito dele e devemos acreditar nos chamados atributos de Deus, que ele sabe tudo, que está presente em todos os lugares, que nada acontece sem o seu conhecimento e longe da sua vista. Ele é onisciente, onipresente, todo-poderoso. Além disso, devemos crer na sua santidade absoluta. Grandes termos são apresentados na Bíblia para descrever essa santidade. Deus é luz e nele não há treva nenhuma, diz em 1 João 5. Ele é o Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes, em Tiago 1,7. Também é dito em Hebreus 12:29, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Esses são os termos utilizados e todos eles são apenas uma expressão da santidade máxima e absoluta, totalmente separado do pecado. Ele não só não tenta ninguém com mal, mas também não pode ser tentado. Ele se encontra em esplendor, perfeição e beleza eternos. Precisamos crer nisso a respeito de Deus. Em seguida, devemos acreditar que ele é o Criador de tudo o que existe. Ele trouxe todas as coisas à existência. O cosmos não surgiu acidentalmente, não resultou do nada e de lugar nenhum. Deus o colocou em curso. Ele é o seu artífice e a causa da sua origem. O autor e o criador e, de fato, o mantenedor de tudo que existe, quer as coisas animadas, quer as coisas inanimadas. Isso é parte, de qualquer forma, do que a Bíblia quer dizer com a crença em Deus. Significa, portanto, que Deus controla tudo. Entendam, se o segredo do coração tranquilo é, em última análise, crer em Deus, então precisamos crer, além disso, que nada ocorre à parte dele. Sim, e mais, precisamos acreditar que ele é capaz de fazer todas as coisas, que não há nada difícil demais para o Senhor. Se o segredo do coração tranquilo é, em última análise, crer em Deus, então precisamos crer, além disso, que nada ocorre à parte dele, que ele é capaz de fazer todas as coisas, que não há nada difícil demais para o Senhor. Vocês descobrirão então, ao lerem a Bíblia, que essas foram considerações muito práticas para algumas pessoas. Lá estava Abraão com aquele terrível dilema sobre sacrificar Isaac. O que posso fazer sobre isso? Ele pensou. Deus é capaz de fazê-lo? E Deus disse, sim. Por isso Abraão creu que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo
dentre os mortos, diz o autor de Hebreus no capítulo 11, verso 19. Pois nada é impossível para Deus, é dito em Lucas 1,37. E que isso é parte essencial do evangelho, da salvação e do coração tranquilo que ele concede. Essa foi a resposta dada pelo anjo a Maria quando ele foi até ela com a grande notícia. Em essência, ela disse: como acontecerá isso? Sou virgem, jamais conheci um homem em sentido sexual. E essa foi a resposta do anjo: pois nada é impossível para Deus. Se você não crer nisso, jamais terá um coração tranquilo de verdade. Podemos nos encontrar em situações em que nada e ninguém possa nos ajudar, a não ser este Deus, para quem todas as coisas são possíveis. Essa é toda a base da crença em milagres. A pessoa está morrendo, a ciência médica se exauriu, fez tudo o que sabia sem resultado algum. No entanto, um grupo de pessoas simples se volta a Deus em oração e fé e lhe pede para fazer o impossível e o impossível acontece. Os milagres são a parte essencial dessa crença. Assim, há coisas preliminares nos quais precisamos crer, se acreditarmos na existência de Deus. Contudo, também há outros aspectos nessa questão. Crer em Deus também significa acreditar no que ele afirmou sobre a vida. Tudo isso está registrado na Bíblia, e eu já os lembrei de que todos os heróis da fé enfrentavam um problema da vida neste mundo, e essa é uma das primeiras maneiras em que o problema provavelmente se apresentará a nós. Eu enfrento o meu problema e digo: o que vai acontecer nesse mundo? O que vai acontecer comigo? E isso suscita uma outra série de perguntas na minha mente que diz: o que é esse mundo? O que é a vida humana? Por que as coisas estão assim no tempo presente? Não posso ter um coração tranquilo sem enfrentar esses problemas. Preciso ter uma explicação. Em certo sentido, meu coração não pode se acalmar até minha mente estar satisfeita, e a Bíblia dá respostas à minha mente e me satisfaz ao me contar essas coisas a respeito de Deus. Deus revelou certas coisas a respeito da vida e afirmou ter feito o mundo perfeito. Pela fé, disse o escritor de Hebreus, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. É pela fé que cremos nessa declaração e a aceitamos, pois ele nos diz assim. Daí, é claro, também passamos a crer no que nos é dito sobre a queda do homem e a entrada do pecado no mundo. Um novo elemento entrou na vida. Ele não é parte da vida essencial, trata-se de algo decaído. Um princípio do mal surgiu e é a origem, a explicação e a fonte de todos os nossos males e problemas. Ora, a Bíblia me diz isso e, em última análise, faz parte da minha crença em Deus. Então, é claro, a Bíblia passa a me dizer que, a despeito de tudo isso, Deus, por seu amor, além de luz, santidade e justiça, em sua infinita misericórdia e compaixão, fez uma proclamação, um anúncio de que ele vai fazer algo a respeito deste mundo. Afirmou que agiria de tal forma neste mundo e vida que do caos, mais uma vez, produzirá ordem. O mundo ainda é dele. Ele não lhe deu as costas. Ele não lhe está permitindo pecar até chegar à desesperança total. Ele virá ao mundo. Ele vem ao mundo. Ele veio ao mundo. A promessa foi proferida logo no princípio. O descendente da mulher feriria a cabeça da serpente, em Gênesis 3,15. O mundo não foi abandonado a si mesmo. Portanto, a essência dessa mensagem bíblica, que em última análise nos dá um coração tranquilo, é que este grande Deus, a quem inadequadamente venho tentando descrever, encontra-se profundamente preocupado com a vida neste mundo. O mundo ainda é dele, ele não lhe deu as costas, ele não lhe está permitindo pecar até chegar à desesperança total. Ele vem ao mundo, ele veio ao mundo. Assim, a mensagem inteira da Bíblia consiste na intervenção divina no curso da vida, neste mundo e na entrada dele como Salvador. Creiam em Deus, declara o nosso Senhor. No entanto, isso envolve a crença em algo mais. Deus se dirigiu à humanidade e pôs diante dela dois caminhos, dizendo ao mundo desde o início que existem duas e apenas duas possibilidades que confrontam todos nós. Há a possibilidade de uma bênção e a alternativa é uma maldição. Deus nos disse que viver na bênção ou na maldição depende apenas de nossas vidas serem vividas de acordo com o seu caminho, o seu plano, ou não, de serem vividas
obediência a Ele ou não. Vivam de acordo com o meu padrão de vida, diz Deus, e serão abençoados. Se não fizerem, vocês serão amaldiçoados. Ele disse isso, é claro, aos filhos de Israel, e temos o exemplo deles diante de nós. Essas pessoas estavam envolvidas no cativeiro de Judá, eram um povo de Deus, mas foram escravos no Egito, e Deus, de maneira miraculosa, desceu ao Egito e os tirou de lá. Enquanto seus captores os perseguiam, ele os destruiu no Mar Vermelho, levou os filhos de Israel à terra prometida, onde lhes daria coisas maravilhosas. Todavia, antes de fazê-lo, Deus se dirigiu a eles e lhes disse: com efeito, eu lhes advirto solenemente de que há duas possibilidades diante de vocês, bênção e maldição. Se vocês viverem conforme eu lhes mandar, disse Deus a essas pessoas, então eu lhes concederei a bênção. Mas se vocês não o fizerem, a maldição recairá sobre vocês. Isso está em Deuteronômio 11, do 27 ao 29. Esses foram o povo escolhido pelo próprio Deus. No entanto, mais adiante, vocês se lembram, é óbvio, eles perderam a sua terra e o seu templo e foram espalhados por entre as nações. Tudo profetizado no livro de Deuteronômio. E Deus ainda diz isso a todo mundo. O povo de Israel não é nada senão um grande exemplo exibido por Deus perante o mundo todo. É Deus nos mostrando o que Ele faz com todo ser humano nascido nessa vida e neste mundo. É ou obediência ou desobediência. É ou bênção ou maldição. Ora, digo que Deus tem um plano que envolve o mundo todo, um plano que está desenvolvendo devagar, mas definitivamente. As coisas podem parecer tomar um curso próprio, mas esse não é o caso. De acordo com a Bíblia, Deus está acima de tudo, Ele está governando tudo. Ele permite que certas coisas aconteçam, mas elas não estão fora do seu controle. Volte ao Antigo Testamento e observe o povo de Israel. Na plenitude do tempo, Deus realiza o que prometeu fazer. Ele permite que as coisas sigam até certo ponto determinado. Ele conhece a data disso, ainda que ninguém mais conheça. Mas vem o dia em que Ele dará fim à história neste mundo. Haverá o fim dos tempos e, afinal, Deus julgará o mundo inteiro e todos os seus habitantes, e então Ele destruirá todo o mal e teremos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Ele terá cumprido a sua antiga promessa de restaurar a ordem a partir do caos, concedendo bênção universal a todos os que lhe pertencem. Assim, a pergunta vital para nós é se percebemos que é ou uma dessas coisas ou a outra. Precisamos crer em tudo isso, faz parte da crença em Deus. No entanto, não devo parar nesse ponto. Preciso continuar e dizer isso. Crer em Deus significa que devemos crer implicitamente nas promessas de Deus, aqueles que o seguem e se entregam a Ele dessa forma. Imagino ser essa coisa que o nosso Senhor se preocupava em gravar na mente daqueles discípulos consternados. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Por quê? Bem, pense nas promessas feitas por Deus àqueles que creem nele. Leiam os salmos, leiam os profetas, leiam as graciosas promessas de Deus ao longo da Bíblia. Nosso Senhor já havia lembrado esses discípulos de algumas delas. Ele lhes disse: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não temam os homens, ele disse. Há limite para o que eles podem fazer com vocês. No entanto, temam a Deus. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus. Por quê? Bem, pensem nas promessas feitas por Deus àqueles que creem nele. Ele também afirmou que nada podia lhes acontecer à parte de Deus. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Portanto, não tenham medo. Vocês valem muito mais do que muitos pardais. Até o cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. Entendem? Nós nos encontramos num mundo difícil onde coisas estão acontecendo conosco e perturbando os nossos corações. Visto que estamos sendo perturbados, qual o antídoto? Crer num Deus que me amou tanto, que já contou os próprios cabelos da minha cabeça? Sim. Ele se preocupa tanto comigo e com o meu bem-estar
que me conhece nessa medida. Quando realmente creio que este Deus Todo-Poderoso se interessa tanto por mim, então sei que nada tenho a temer. E o meu coração não precisa se perturbar. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, diz Paulo em Romanos 8:28. Essa é outra promessa. Todas as coisas, não importa quais sejam. A promessa é universal. Contudo, você retruca: amigo, o que dizer da guerra, da doença, de um acidente ou da morte de alguém querido? Como é possível que essas coisas cooperem para o meu bem? Bom, não sou capaz de responder de forma detalhada, mas posso lhe dizer algo que incluirá toda eventualidade e possibilidade. Se você crer em Deus de verdade, qualquer coisa que aconteça acabará o aproximando de Deus, e tudo que o aproxima dele é algo bom para você. Aplicarei isso à sua experiência da mesma forma como aplico a minha. Sejamos francos e honestos. Quando a vida está correndo sem problemas e com facilidade, o sol está brilhando nos céus e tudo vai bem, como é fácil se esquecer de Deus, não é mesmo? Parece que não precisamos dele e nos esquecemos dele. Estamos longe dele. Daí, porém, algo dá errado. Declara-se uma guerra ou ocorre um problema ou um acidente e isso me faz dobrar os joelhos. Eu me aproximo de Deus e então declaro: foi bom para mim ter sido castigado, pois antes de ser castigado eu andava desviado. Cada um de nós é capaz de ecoar o sentimento desse salmista. Às vezes Deus precisa nos castigar a fim de nos aproximar um pouco mais de si mesmo. Às vezes Deus precisa nos castigar a fim de nos aproximar um pouco mais de si mesmo. Moody costumava falar a respeito de um casal que veio a ele angustiado pela perda de seu único filho pequeno. Estavam infelizes e guardavam rancor contra Deus. Sua pergunta aflita era: como você pode dizer que todas as coisas agem em conjunto para o nosso bem? Moody lhes respondeu contando a história de um pastor que tentava fazer 2 ovelhas atravessarem um rio e não conseguia. As ovelhas corriam para todos os lados e o pastor não conseguia fazê-las transpor o rio. Então, de repente, ele pensou numa solução. Pegou um cordeirinho de uma das ovelhas e o levou à outra margem do rio, e as ovelhas o seguiram imediatamente. Somos tão tolos que às vezes Deus precisa agir assim conosco e todos os seus atos são realizados com amor. Entendam, ele tomou a criancinha e isso culminou na conversão daquele pai e daquela mãe. A salvação da alma dos dois era mais importante até do que a permanência de um filho muito amado por mais alguns anos no mundo passageiro como esse. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. No entanto, ele também disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Essa é outra de suas promessas. Creiam em Deus, diz Cristo. Creiam nele quando ele falar com vocês. Creiam no que ele diz, aconteça o que acontecer com você, amigo. Não importa qual for a sua experiência. Ele prometeu jamais abandoná-lo. Por trás de tudo isso, sempre estão os seus braços eternos. Portanto, diz o autor de Hebreus, à luz de todas essas coisas, o Senhor é meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Ele tem um coração tranquilo. Vocês percebem? Pois ele sabe que o Senhor é o seu ajudador. Crer em Deus significa acreditar nas promessas de Deus. Ele prometeu jamais abandoná-lo. Por trás de tudo isso, sempre estão seus braços eternos. O último significado disso é o seguinte: crendo em Deus assim, agora estamos prontos para entregar a nós mesmos, nossas vidas, os nossos assuntos aos seus braços, todo-poderosos e amorosos. Crer em Deus significa ser como aqueles homens e aquelas mulheres de Hebreus 11. Esse era o segredo deles. Eles criam tanto em Deus que arriscaram tudo baseado nessa crença. Apostaram tudo nela e basearam nela a vida inteira. Creram nele. Lá estava Moisés, que o abandonou à corte do Egito e a sua posição privilegiada. Por quê? Pela fé perseverou, porque via aquele que é invisível. Ele tinha em vista a recompensa.
Ele cria em Deus. Abraão fizera o mesmo muito tempo antes. Saiu do seu lar ancestral sem saber para onde ia. Por que ele fez isso? Porque ele cria em Deus e tinha fé e confiança nele. E essa tem sido a história e a experiência de todos os santos ao longo dos séculos. Crer em Deus significa confiar de maneira absoluta no que ele disse acerca de si mesmo e no que ele disse acerca do que ele fará. Significa se lançar nisso por completo. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Crer em Deus significa confiar de maneira absoluta no que ele disse acerca de si mesmo e no que ele disse acerca do que fará. Sim, mas ainda há mais. Jesus Cristo também entra em cena. Creiam em Deus, creiam também em mim, ele diz. Há dificuldades na crença em Deus e Deus sabe disso. Portanto, ele enviou seu Filho unigênito ao mundo para viver como um homem entre homens e mulheres. E Jesus, olhando para esses discípulos, disse efetivamente: vocês acham duro e difícil crer em Deus? Bem, olhem para mim de novo. Creiam em mim também, confiem em mim. Se confiarem em mim, também estão confiando em Deus. Quando me veem, também estão vendo o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eis a essência. Ele é a garantia de tudo que Deus disse. Creiam em Deus, creiam no seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, e entreguem a si mesmos os seus caminhos inteiramente a Ele.